E aí pessoal, beleza? Olha só, eu vou trazer o vídeo hoje sobre o projeto do Electrimars, né? As ideias, aqui as plantas, vou mostrar alguns detalhes, né? Vocês já acompanharam nos outros vídeos aí, né? O ambiente, por que que a gente escolheu esse tal lugar, né? A localização, algumas ideias de materiais que a gente vai estar usando na obra, né? E eu vou falar agora um pouco sobre o projeto físico mesmo, né? Bom, o projeto não é nosso, né? Eu acho que por mais que você tenha um conhecimento mínimo de acústica, que é bacana quem trabalha nessa área ter um conhecimento mínimo, é muito difícil você chegar num projeto assim de um estúdio, né? Eu vou fazer desenhar do começo ao fim um estúdio, né? Por isso que a gente acabou recorrendo ao Elder, né? Quem é o Elder? O Elder é um cara que trabalha com som desde 78 aí, né? Ele começou naquele estúdio que o Milton Nascimento é office boy, depois em São Paulo, né? Tem trocentos anos de Mosh, né? Que o Mosh é o maior complexo de estúdio da América Latina, né? Ele ficou lá há muitos e muitos anos, né? Acho que os anos 90 inteiro, né? E ele construiu essa sala dos outros vídeos, né? Que muito de vocês aí, muitos, né? Acabam gostando bastante, perguntando sobre aquela sala grandona, tal. Ele acabou construindo aquela sala, né? E todo mundo que ia lá ensaiar ou gravar se sentia muito confortável, porque era uma sala muito boa. Então, quando a gente resolveu construir um estúdio, a gente resolveu conversar com ele e ver se ele queria topar esse projeto de montar esse projeto pra gente, né? Porque é um projeto difícil, né? É um espaço menor, né? Não é um espaço que você vai fazer um estúdio do zero, né? Ou mesmo uma casa grande que você vai reverter um estúdio, né? Você tem limitações ali de tamanho, né? O que prejudica um pouco o projeto, né? Por isso que a gente recorreu a alguém mais profissional que já trabalha na área, né, que pode nos entregar assim um projeto acústico bem bacana para quem estiver ensaiando ou gravando se sentir muito confortável lá dentro, que a construção do estúdio influencia o menos possível na captação dos instrumentos e também na mixagem, né? Eu acho que acompanhando todas as nossas ideias, a conversa, acho que o nosso grande trunfo nesse estúdio é a sala de mixagem, que ela vai ser uma sala de mixagem totalmente flat. É uma sala que tem interferência zero para quem está sentado lá mixando, né? Interferência zero mesmo, né? Ela tem todos os pontos de cancelamento de fase calculado, né? Então você está sentado lá, você não tem influência nenhuma das fases voltando, né? É uma sala bem equalizada, né? Que vai ser o ideal, né? Como a gente acaba fazendo também bastante mixagem de fora, né? Não só gravando no estúdio, a gente tem essa grande carta na mão que é essa sala bem flat, né? Bom, vamos lá. Vocês viram naquele primeiro vídeo lá, né? O ambiente, né? Deixa eu abrir aqui uma planta. Inicialmente, aqui é aquela recepção grandona, que são 30 metros quadrados, que a gente vai usar para gravar também, né? Inicialmente, a nossa ideia era manter um aquário aqui, aqui e aqui. Esse continua, né? Que é o aquário que sai para o bar aqui fora. Essa é a sala de gravação. Aqui o aquário que daria para recepção, como a gente vai usar para gravar também. E a entrada das duas salas seriam separadas aqui, ó, por essa porta. Por que que a gente fez, em vez de aproveitar todo esse espaço aqui e fazer a entrada pela técnica, para a gente ter uma sala maior e uma técnica maior, por que que a gente optou por ter portas separadas? Porque os grandes estúdios são assim, né? Os grandes estúdios, eles não têm a entrada da técnica pela sala, você entra paralelamente. Por quê? Porque quando você está gravando, imagine que você está ligado o teu condenser lá na sala, no teu monitor, você abre a porta, vai rolar um feedback, vai rolar maior vazamento de som, né? Inclusive, então a gente optou por ter salas menores, mas salas que não se comunicam, né, pela porta, né? Você tem que sair, fechar uma porta, são duas portas no corredor no caso, para você entrar na sala, e isso daí a gente vai conseguir fazer uma parede mais sólida, né? Então vai vazar o menos possível, né? Uma sala para outra. Isso é muito importante, né? Inicialmente, a entrada seria por aqui. Só que, o que aconteceu? A gente ficaria com uma sala menor, e uma sala menor para técnica, né, que sem os cálculos básicos, né, aí que entra também um profissional dessa área. Porque existem cálculos muito complexos, né, para você poder chegar numa sala totalmente flat, né, para você mixar, né, por isso você tem que contar com um profissional da área, né. Então, o Elder nos aconselhou
a fazer essa entrada, essa porta aqui, a gente vai mudar para essa porta aqui, ela acabou vindo para cá e esse aquário saiu. Aí ficou assim, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui, tem outra planta atual. Aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver bem a técnica, né, no caso. Então a entrada, ó, vocês verem que já diminuiu o tamanho dela, e aumentou um pouquinho o tamanho dela e aumentou também um pouquinho do estúdio. Um dos pontos críticos nessa foi aqui, ó. Porque aqui tem uma parede que a gente não pode mexer porque é a coluna do lugar. Então eu preciso de um corredor aqui de 90 centímetros para passar para esse outro corredor. Então aqui já mudou. A porta ficou na recepção. Você entra, tem uma porta aqui, o aquário normal e a outra porta do estúdio. Então para mim entrar no estúdio aqui, eu tenho que sair por essa porta, passar por esse corredor e vir para cá. O que é muito bacana, quanto mais longe melhor, né, em questão de vazamento. Essa porta aqui que sai para o bar, para a parte de fora, ela também é acústica, né? Então ela vai isolar bem o som de fora. Então eu estou fechado aqui, eu diria que seria um box in the box esse estúdio, né? Apesar de estar encostado nessa parede. Só que essa parede é bem sólida, bem grossa e ela não vai causar maiores transtornos. Ela é isoladinha, vai isolar bem e vai funcionar. E aqui tem um aquário, ó, de 50 centímetros para mim poder olhar o que está acontecendo aqui na recepção quando estiver gravando com as duas salas ao mesmo tempo. Então o que acontece? Eu tenho uma técnica totalmente flat, né, sem influência do ambiente, uma sala muito bem tratada também e uma recepção de 30 metros quadrados, que é onde a gente vai ter o piano, tal. Posso gravar a guitarra que eu vou gravar aqui no depósito, como eu comentei no outro vídeo para vocês, né? Então, a gente ficou com um estúdio bem bacana, né? De uma sala e uma técnica, a gente ficou com uma sala, duas salas, uma sala pequenininha para botar uns amps para gravar, corredor, o bar, então acabou funcionando e o grande trunfo mesmo na mão é essa técnica super bacana, né? Vamos lá, acho que eu tenho uma outra plantinha aqui. Aqui é a perspectiva 3D, né? Que vocês estão acompanhando nos vídeos, né? Deixa eu pegar outra planta. Um dos grandes detalhes desse estúdio é que a gente resolveu que vai ser tudo embutido. Então, inicialmente é o tamanho da NS10 que eu uso, né? E depois a gente deixou um tamanho bem maior, né? Para poder embutir uma KRK. Tudo isso é calculado aqui, né? Para fazer embutido. Por quê? Quando você faz uma caixa embutida na parede, você tira muito mais som dela. Você pode ver que a maioria dos estúdios trabalha com caixas, principalmente os estúdios grandes que trabalham com a Generic grande, Dynaudio, todos esses monitores Pro, o pessoal trabalha com caixa embutida, porque você tira muito mais som. Acontece um fenômeno que você tira o monitor da sala, né? Você inclui ele na parede, ele não tem, não vai bater em lugar nenhum. Então quando você vai ouvir o puro som do falante, né? E para ter o mínimo possível de o som bater nos lugares e voltar, a TV também, né? No caso a gente vai trabalhar com a TV de 32 polegadas, né? Uma só em vez de dois monitores, né? Eu gosto de dois monitores, vai ser um pouquinho complicado para se adaptar, mas a gente se adapta, né? Ele vai ser embutido também na parede, então a gente vai ter uma parede totalmente flat. Então quando o som sair do falante, eu tô aqui sentado, vou ouvir exatamente o que está vindo dele, o que é muito importante, né? E aí com todos os difusores, que depois eu vou trazendo os detalhes, né? Vai dar para tirar um belo de um som, né? Deixa eu pôr a grandona de novo. Legal. Então, ficou disso daqui, né? Que era uma técnica que entrava por aqui, uma técnica menor, com a caixa sem ser embutida. A gente resolveu trabalhar com a caixa embutida e uma técnica maior. E aí diminuiu. O estúdio antes, ele vinha até aqui, ó. A gente tinha 16 metros quadrados, caiu para 14. Né? A gente perdeu tudo isso daqui por causa dessa passagem, né? Que não deu para mexer. E também para poder ter todos os cálculos possíveis da sala que vão melhorar o som dela, né? Fazendo ela não interferir na mixagem, né? Então a gente teve que acabou diminuindo a sala, né? De início eu achei assim meio complicado. Poxa, uma sala de 14 metros quadrados, né? E agora? Mas a gente foi vendo, né? Fomos visitar vários estúdios pequenos, né? E a gente viu que é o ideal mesmo. A gente ficou muito mal acostumado nessa sala que vocês acompanham no vídeo, na sala grande, né? Que ela tinha 60 metros quadrados e 45 metros quadrados de técnica, né? 35 eu acho, né? É uma sala excelente.
Mas para a gente poder construir uma sala dessa vai muito dinheiro, né? Porque quanto maior a sala, mais revestimentos vai precisar, mais material, então é muito mais complicado. Então eu acho que aqui a gente está trabalhando no limite, menos que isso não dá, mas a gente está ali no limite e a gente tem, como a gente está sem estúdio, a gente tem saído por aí para ensaiar, a gente está conhecendo vários estúdios com esse tamanho de sala, tá vendo várias possibilidades, né? Então vai ser bem bacana. O pontapé inicial agora é rebaixar aquele chão lá, né? Essa semana eu vou estar trazendo alguns vídeos, alguns detalhes sobre esse rebaixamento, né? Em vez de fazer um piso flutuante, a gente vai acabar rebaixando mesmo, porque é terra lá embaixo, é térreo, né? Vai quebrar. Então a gente vai conseguir rebaixar para ganhar altura, né? Para poder trabalhar com esse estúdio com 2,40 de altura, né? Que vai ficar bem bacana, né? E para resolver alguns problemas acústicos dessa sala, tem os bass traps, né? No caso, tem uma planta com os bass traps. Ó, aqui. Aqui é bass trap, aqui é bass trap, bass trap, bass trap e bass trap e bass trap, né? E aqui nessa parede de cá tem um difusor, né? No caso, a pessoa está sentada aqui, tem um sofá aqui, né? Essa técnica ela tem acho que 12 ou 13 metros quadrados. Cabe 3, 4 pessoas sentadas ali sossegadas para mixar, né? Porque vai estar tudo embutido na parede mesmo e eu vou estar trabalhando com a mesa de som mesmo, né? Aí os computadores, periféricos, tudo debaixo da mesa. Então a gente vai ter um espaço bem bacana, né? Para poder trabalhar, né? Então a gente tem os bass traps para segurar os graves, né? A gente tem tecido, né? E ilha de vidro para poder segurar os bass traps, são cor de rocha, né? De vidro na parede para poder segurar os médios e os agudos, né? E o chão que vai ser bem sólido, né? 10 centímetros de concreto com o piso vinílico de 200 milímetros, né? 2 centímetros, né? Que ele é bem sólido, vai segurar bastante, né? Eu acho que esses são os pontos fortes, né? Que eu queria trazer para vocês sobre o projeto, né? Por que a gente escolheu um profissional para lidar com esse projeto, para ajudar a gente, né? Porque no caso ele tiraria muito mais do que se a gente fosse fazer sozinho, né? O cara entende de materiais, sabe fazer os cálculos, né, sabe qual material vai ser mais legal, né? Então é mais ou menos isso, né? Então por isso que a gente está contando com o Helder, né? Agora deixa eu mostrar alguns detalhes da parede, né? Da alvenaria. A parede, aqui é a parede do ambiente mesmo. E essas aqui são as que vão construir, né? Aqui é um bloco estrutural de 15 centímetros e aqui é um de 10. Aqui é um de 15 e de 15. Todo esse bloco, como eu mostrei naquele vídeo do Escolhendo os Materiais, esses blocos estruturais eles são vazados por dentro, né? Então todos eles são completados com concreto. Por quê? Porque quanto mais sólido a propriedade do material, mais ele vai isolar, só que aí ele vai ser refletor, né? Então aí vai precisar de todo o acabamento acústico, né? Para poder segurar as frequências, né? Mas quanto mais sólido, mais ele vai segurar o som, então a gente vai fazer tudo de concreto, né? De bloco estrutural com concreto. Alguns estúdios enchem de areia dentro, também é bom, mas como a gente vai ter a opção de fazer com concreto, vai ser bem bacana, né? Então a gente tem um aquário, um outro aquário, uma porta acústica. A porta acústica é tudo feito sob medida, né? Isso daqui você não acha em loja, né? Você depende de um profissional para poder fazer essas portas, esses vidros da melhor forma possível, não serralheiro, ele faz as calhas de metal que são fundidas, que são chumbadas na parede, e aí o vidro também, o vidro laminado, né? Que no caso é usado para estúdio, né? Ele é encomendado, né? E feito sobre medida, e aí instala o vidro, né? Aí a porta de saída do estúdio aqui é de acústica também. Deixa eu pegar uma planta baixa, deixa eu ver se eu tenho aqui, para poder falar da entrada também. Eu não tenho, só deixa eu abrir meu e-mail aqui. Só um minuto que eu vou abrir meu e-mail para pegar a planta baixa aqui do estúdio. Aqui. Rua Minas Gerais, pronto, planta baixa. Legal, olha só, aqui tem uma planta baixa, né? Aqui é o bar, aqui é o estúdio, né? A sala, aqui é a técnica, aqui é aquela salinha que eu falei para vocês que ia usar para gravar, o banheiro e o lavabo. E tudo isso daqui é a recepção, né? E aqui a entrada, o que a gente vai fazer? Nessa entrada tem uma porta de ferro. Para isolar o som o máximo possível e ficar um estúdio seguro também, ela é fechada com uma parede de estúdio, né? No caso, o bloco estrutural cheio de concreto dentro, tem um aquário
de 1,60, né? Acho que é 1,60 por... Não sei se é 1,20 de altura, não lembro agora o tamanho do aquário. Depois eu vou trazer esses detalhes, né? E uma porta acústica na entrada também. Por quê? Porque aí vai isolar muito bem e a gente consegue, ó, fechando aqui a entrada, a gente tem toda essa sala aqui para gravar, né? No caso já vai ter o piano aí dentro, né? E vai ter uma banheirinha, um subsnake aqui com 8 canais para poder fazer gravação, né? Então a técnica aqui, a sala e a recepção, tudo isso eu vou usar para gravar com a técnica no meio, né? A recepção aqui vão ficar os sofás, tudo, mas quando eu precisar gravar eu fecho, né? A banda no caso vai gravar, então eu consigo gravar bateria na sala, baixo dentro da sala, guitarra aqui dentro dessa sala fechada e o vocal eu faço depois, eu faço o vocal, a guia aqui dentro, eu consigo fazer tudo, né? Nessa sala eu tenho várias opções, eu tenho 1, 2, 3 salas muito legais de opção para gravar, né? Uma para gravar os amplificadores, uma para gravar bateria, uma para gravar o piano, coral, né? E tudo isso, né? Esse é o projeto, né? E, bom, fiquem ligados que eu vou trazendo os outros vídeos, né? Seria muito bacana você que tem uma dúvida quanto à acústica, né? Já que a gente está trabalhando com um profissional desse nível, né? Eu vou depois trazer, eu já tenho separado algumas perguntas, né? Que eu vou trazer um vídeo falando com o Elder, né? Sobre quais os desafios de fazer um estúdio numa sala pequena, que eu acho que é o desafio da maioria de vocês que assistem o vídeo, né? Porque não é todo mundo que vai comprar um terreno ali e levantar um estúdio do zero, como deveria ser, né? Então a maioria dos estúdios que mais produzem hoje no Brasil são estúdios assim, né? Adaptados de ambientes que inicialmente não são para estúdio, né? E funcionam bem, né? Então, você tem uma grande dúvida sobre acústica, você quer saber detalhes sobre o projeto, manda uma perguntinha, vai mandando que no final do projeto, quando a gente tiver lá com a sala pronta já, eu vou trazer um vídeo bem bacana com o Elder, o cara é gente boa demais e manja muito, meu, só de som aí ele tem quase o dobro da minha idade, né? Então é bem bacana, você que está aí puder tirar uma dúvida com um cara desse aí, aproveita que vale a pena mesmo, né? Manda aí o seu e-mail com a sua duvidazinha. Então é isso, gente. O desenho mesmo da perspectiva artística é isso que vocês estão acompanhando no thumbnail dos vídeos, né? Esse é o vídeo sobre o projeto, né? Alguns detalhes, por que a gente escolheu, né? Trabalhar com o Elder, né? E então é nessa. Então acompanhe os próximos aí que vocês vão gostar pra caramba. Abração, pessoal. Se cuidem. Até mais.